Comumente é necessário fazer medidas elétricas. E como você vai fazer medidas elétricas? Você vai utilizar instrumentos de medida elétrica. Neste vídeo aqui a gente vai falar um pouco sobre o amperímetro e o voltímetro. Somente esses dois. Não vamos nos ater a detalhes de funcionamento desses dois dispositivos. Nós vamos nos ater simplesmente como fazer a medida utilizando esses instrumentos. Ao menos teoricamente. Então imagine que você tem aqui um circuito onde eu tenho um resistor, tenho uma bateria e está passando uma corrente por esse circuito. E eu quero então medir esta corrente. O que eu preciso para isso? Eu preciso de um amperímetro. Um amperímetro é um instrumento que me ajuda a medir corrente elétrica. Então, para que o amperímetro meça a corrente elétrica, é necessário que a mesma corrente que passa pelo resistor passe por dentro do amperímetro. Então, a única forma da gente conseguir fazer isso é se a gente colocar esse amperímetro em série com esse resistor, de modo que o amperímetro e o resistor forneçam um único caminho para que a corrente passe. Perceba que, como a corrente vai ter que passar por dentro do amperímetro, é interessante que a resistência deste amperímetro seja aproximadamente zero. Por quê? Porque se a resistência desse amperímetro não for aproximadamente igual a zero, se ela não for desprezível, o simples fato de eu introduzir esse amperímetro aqui em série com essa resistência aqui vai fazer então com que a resistência equivalente do circuito aumente. Aumentar a resistência equivalente do circuito vai diminuir a corrente. Então, o simples fato de introduzir o amperímetro no circuito mudou a corrente que eu estava medindo. É como se eu fosse usar uma régua que, quando eu aproximasse ela da coisa que eu quero medir, o simples fato de aproximar a régua modifica o tamanho da coisa que eu quero medir. Isso não é legal. Então, para evitar isso, os amperímetros são feitos de tal forma que a resistência elétrica deles é baixíssima. A gente diz que ele tem resistência zero quando comparado com as demais resistências do circuito. Beleza? O outro instrumento de medida que a gente precisa conhecer é o voltímetro. Voltímetro, como o próprio nome diz, é usado para medir DDP. Como é que a gente mede a DDP? A DDP só tem sentido falar em DDP, relembre o nome, diferença de potencial, DDP entre dois pontos. Então, para a gente medir a DDP entre dois pontos, a gente vai ter que ligar esse voltímetro entre esses dois pontos. Então, aqui me interessava medir qual era a DDP entre os terminais do resistor. Me interessava medir a DDP entre os terminais do resistor. Então, o que eu fiz? Eu liguei o voltímetro nos terminais do resistor. Perceba que o voltímetro está em paralelo com a resistência. Ou seja, a corrente elétrica que sai aqui da bateria, quando chega nesse nó, ela possui duas possibilidades. Ok? Então, por conta disso, a gente diz que isso é uma associação em paralelo. É interessante que a resistência do voltímetro tenda a infinito. Eu espero que vocês já entendam o que significa esse tende a infinito. Simplesmente significa dizer que ela é muito grande quando comparada com as demais resistências que tem no circuito. Mas por que isso? Porque a gente sabe que se a corrente vai ter que escolher por dois caminhos, ela vai escolher aquele que tem a resistência menor. Então, o voltímetro ele tem que ter uma resistência elétrica absurda para que nenhuma corrente escolha passar por ele. Por quê? Porque se esta corrente que circulava só por aqui antes de eu colocar o voltímetro, se parte dela agora tiver que passar por aqui, a corrente que passa por aqui vai diminuir. Se a corrente que passa por aqui vai diminuir, a DDP que eu vou medir é diferente da DDP que realmente existia. Então, é interessante que o voltímetro tenha uma DDP enorme quando comparada com a DDP das resistências, ou uma resistência enorme quando comparada com as demais resistências que existem no circuito. Beleza? A última medida que a gente pretende fazer é a medida de resistência elétrica. Para isso, a gente pode usar um ohmímetro. Mas no caso do nosso vídeo aqui, nós vamos falar em como fazer a medida da resistência elétrica usando os dois instrumentos de medida que a gente já falou anteriormente.
usando o amperímetro mais o voltímetro. É simples, pela primeira lei de Ohm, se você quer medir a resistência elétrica, basta você conhecer a DDP e a corrente. Então, você usa um voltímetro para medir a DDP entre os terminais do resistor e você usa o amperímetro para medir qual é a corrente que está circulando pelo resistor. Então, se você vai obter a corrente com o amperímetro e a DDP com o voltímetro, você vai calcular então a resistência a partir da primeira lei de Ohm. Ok? Muito simples. Por último, eu gostaria de falar um pouco sobre curto-circuito e tentar desfazer um mito. Imagine então aqui que a gente tem um circuito bem simples, duas lâmpadas. Essas duas lâmpadas estão ligadas em série com esta bateria. Então, esta bateria está fornecendo aqui uma DDP-U. Se a resistência dessas duas lâmpadas for idêntica, então, a DDP na primeira lâmpada é metade de U e a DDP na segunda lâmpada é metade de U. Então, ao me deslocar daqui para cá, eu tenho uma DDP-U sobre 2. Ao me deslocar daqui para cá, eu tenho uma DDP-U sobre 2. De modo que, ao me deslocar daqui para cá, eu tenho uma DDP-U, que é a DDP total do circuito. Agora, perceba que, tal como o sistema está aqui, a corrente só tem um caminho por onde seguir, que é este caminho. Imagine agora, então, que eu vou conectar os terminais dessa lâmpada, este terminal e este terminal, eu vou conectá-los utilizando um fio cuja resistência é desprezível. Então, eu liguei este terminal da lâmpada e este terminal da lâmpada com um fio que tem resistência desprezível. Ora, se a resistência é zero, então significa que a DDP entre esse ponto e esse ponto, DDP entre A e B, é zero. Não confunda. A DDP é zero por quê? Porque DDP é resistência vezes corrente. Então, se a resistência entre esses dois pontos é zero, a DDP entre eles é zero. Mas o interessante de se notar aqui é o seguinte: antes a corrente só tinha um caminho por onde seguir. Agora a corrente tem duas opções de caminho. Ela pode ir de A para B passando pela lâmpada, ou ela pode ir de A para B passando pelo fio de resistência desprezível. É óbvio que a corrente elétrica vai escolher passar pelo fio de resistência desprezível, de modo que, se essa resistência é realmente desprezível, muito menor do que a resistência da lâmpada, toda a corrente vai passar por esse trecho do circuito. O que acontece? É como se essa lâmpada não fizesse mais parte do circuito. Essa lâmpada some do circuito. O circuito não mais enxerga essa lâmpada, porque a corrente está contornando a lâmpada. Quando a gente faz isso, quando a gente liga dois pontos diferentes do circuito com um fio de resistência desprezível, de modo que a DDP entre esses pontos seja zero, ou seja, o potencial em A e B é o mesmo agora, a gente está fazendo um curto-circuito. Quando a gente liga dois pontos do circuito com um fio de resistência desprezível, a gente está fazendo um curto-circuito. Muita gente acredita que quando a gente diz que um dispositivo está curto-circuitado, aquele dispositivo está sendo danificado. Na verdade, é exatamente o contrário. Aqui a gente curto-circuitou a lâmpada. E observe que, ao curto-circuitar essa lâmpada, nenhuma corrente elétrica mais irá passar por essa lâmpada. A corrente vai contornar a lâmpada. O problema, o que vai acontecer aqui é o seguinte: antes o circuito tinha duas resistências. Agora o circuito só tem uma resistência, ou seja, a resistência equivalente do circuito diminui. Se a resistência equivalente do circuito diminui, a corrente aumenta. Ao aumentar a corrente, o restante do circuito pode sofrer danos, inclusive a própria fonte do circuito aqui pode sofrer danos. Então, o elemento que está curto-circuitado, este está praticamente protegido. Ele não está recebendo corrente nenhuma, portanto, ele não vai sofrer dano. Ele não vai funcionar, é óbvio, certo? O dano será
exatamente na parte do circuito onde não houve curto-circuito, aquela parte do circuito que vai receber a corrente que agora se amplificou porque uma parte do circuito sumiu. Beleza?